Fala, amigo de Jesus, um dia abençoado para você. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui. Hoje juntos nós vamos ver a poderosa palavra de Deus, precisamente o evangelho do Filho dele, Jesus Cristo, que foi escrito pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 8, versículos do 11 até o 13. Agora, façamos a leitura. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. O evangelho de hoje vem trazer para nós que aqui nós estamos numa situação de conflito entre os fariseus e Jesus. E nós bem sabemos que os fariseus buscavam constantemente colocar Jesus à prova para poder tirar ele de cena, porque Jesus estava incomodando a vida dos fariseus e principalmente dos sumos sacerdotes por causa do que ele vinha fazendo na sua jornada, na sua missão de anunciar o reino de Deus. E isso para as autoridades da época era um grande perigo, um grande medo deles, porque eles temiam perder a sua autoridade diante do povo e principalmente na questão da relação que eles tinham com o Império Romano. Eles temiam que Jesus fosse de fato considerado o rei dos judeus, ao ponto de tudo aquilo que os fariseus no caso, ensinavam às pessoas caísse por terra. Caísse por terra no sentido de que eles pregavam muito acerca de um comportamento doutrinário perfeitinho, na qual eles mesmos não viviam. E por isso, para eles, a única maneira de fazer o povo desvirtuar-se dos ensinamentos de Jesus era fazendo ele errar contra a própria lei, tanto de Moisés, quanto a que eles seguiam, segundo a questão que eles tinham de tradição. Por isso que Jesus diz para eles que não vai ser dado nenhum sinal para essa gente. Eles vêm pedir um sinal para colocar Jesus à prova. A resposta de Jesus mostra que não vai ser dado nenhum sinal, não porque Deus é ruim e ele não quer que as pessoas creiam nele, mas porque Jesus é o sinal visível diante deles de que ele era o Messias. Porque aquele povo, os fariseus, conheciam muito bem as sagradas escrituras da época deles. Nós conhecemos como a lei de Moisés, e dessa forma era explícito que Jesus era quem ele era. Muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram com a vinda de Cristo e era notório. Apesar de precisar da fé para crer em Jesus e ver a ação de Deus dele agindo na vida daquelas pessoas. E por que eu te contei tudo isso? Para você entender que não precisa de sinal para crer em Deus. Crer é uma decisão que nós temos de dar o passo com ela, mesmo sem ver nada. Tudo que nós temos à nossa volta basicamente existiu antes mesmo de nós não vermos essa coisa tal como ela é. Só para você ter uma ideia melhor, tudo que você vê materialmente falando, visível, antes foi uma ideia, uma estrutura, um arquétipo dentro da cabeça de alguém que, acreditando naquilo que se via invisivelmente na sua mente, se tornou algo real e físico. Por isso que Jesus quer que nós baseemos a nossa vida não em sinais, mas em fé, em acreditar sem ver. Confiar, apesar de não ter evidências palpáveis e físicas, porque a nossa vida depende de fé. Amanhã não saberemos se estamos aqui, amanhã não temos certeza se o sol há de nascer novamente, mas todos os dias deitamos, ou melhor, todas as noites deitamos nessa certeza, mesmo sem ver de que o próximo dia há de chegar. Por isso que possamos basear a nossa vida na fé, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade, ela é a verdade em qualquer lugar do mundo, independente de que alguém tenha uma verdade relativa acerca de algo. O bem, a beleza e a verdade sempre serão as mesmas e, principalmente, sempre será o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça por ter chegado até aqui.
Amanhã, se Deus quiser, eu espero te encontrar aqui novamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar essa meditação se fez sentido e agregou para você. Um forte abraço e a gente se vê na próxima.